Bom dia. Boa noite, eu sou o Tamar Eduardo, secretário do Conselho Regional de Odontologia, e é um grande prazer estar aqui nesse podcast, fazendo parte de um tema tão delicado, que é a aposentadoria especial do cirurgião dentista nos regimes de previdência social. Aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Luiz Rogério, um colaborador do Conselho. Boa noite, Rogério. Boa noite, Tamar. E aqui à minha frente eu tenho o Dr. Ed e o Dr. Rodrigo, que são os nossos convidados. De antemão já quero agradecer essa disponibilidade em vir aqui tratar de um tema assim tão complexo para o nosso público, que é o cirurgião dentista, né? E eu já quero logo fazer a minha primeira pergunta, mas antes eu quero cumprimentá-los. Sejam bem-vindos ao Conselho. Muito obrigado, Tamar, Rogério, obrigado pelo convite. Estou assim super feliz, super empolgado para esse podcast. É podcast, né? Que agora, com essa estrutura toda, tem que ligar pro pessoal do AB e dizer assim, rapaz, vinha ver aqui a sede do Conselho de Odontologia. Chique demais. Muito obrigado. Vai ser um bate-papo que eu vou tentar utilizar linguagens mais populares, né? Para que a gente saia do juridiquês e entre no campo de entendimento. Fique à vontade para perguntar. O intuito é ajudar, trocar ideias, para que vocês possam se prevenir e se aposentar da melhor forma possível. Tá certo? Com certeza. Doutor Ed, nós tivemos recentemente uma reforma na Previdência, né? E nessa reforma foram feitas várias modificações. Quais foram assim, as principais modificações que foram realizadas nessa reforma e o que é que isso pode impactar na nossa vida? Pronto. Tamar, a gente faz uma corrida que não tem fim, tá? A Previdência, ela é uma constante tentativa de equalização de finanças. Nossa pirâmide etária, né? Ela era mais gordinha na base e mais fininha lá em cima. Então, nós tínhamos mais jovens e menos velhos. Nós estamos envelhecendo e é só você olhar a Europa porque vai ser o nosso caminho. Nossa pirâmide hoje já está mais gordinha no meio. Então, nós estamos com menos trabalhadores financiando essa base. Então, constantemente, a Previdência vai mudar. Mudou em 1999, mudou em 2019 e vai mudar outras tantas vezes, tá certo? Nossa expectativa de vida muda também e isso a gente precisa ir acompanhando. Eu não vou entrar no mérito de se é justo ou injusto. Eu estou dizendo que ela muda porque precisa se atualizar ao tempo. Nossa expectativa de vida hoje é de 70 e poucos anos, já foi de 60. Mas o que é que mudou na prática? Na prática, houve a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, o que vige é a aposentadoria por idade. Você só vai se aposentar se você atingir uma determinada idade. E isso já era esperado porque a Previdência ela serve para poder lhe proteger das intempéries da vida. E dentre essas intempéries está a idade avançada. E havia uma crítica muito grande dizendo, olha, a aposentadoria por tempo de contribuição não previne nada, a não ser a especial. Que aí houve um baque muito grande na especial, mas a gente está contando que esse ano vai ter um julgamento aí no STF muito bacana, porque eles colocaram idade, inclusive na especial. Então, qual é o grande X da reforma da Previdência de 2019? A partir de agora, você só se aposenta quando você atingir uma determinada idade. Sem esse requisito idade, você não consegue mais se aposentar como era outrora. Sim. Onde você, um trabalhador na mina de carvão, por exemplo, que podia se aposentar por 15 anos, diga-se de passagem, merecidamente. Isso. Sim. Porque ele saía acabado, a vida dele está acabada. Né? Mas essa é a questão, inclusive, que está no Supremo. Estou fazendo fé. O ministro Ricardo Lewandowski agora pediu vistas deste processo, já teve um voto desfavorável ao segurado, dizendo não, é isso mesmo, a aposentadoria especial tem que ter idade. O ministro Barroso, Ricardo Lewandowski, pede esse voto. Fachin já se adianta, Fachin, desculpa, é outro ministro do STF, já se adianta e dá o voto favorável ao segurado. E vamos ver, Ricardo Lewandowski que se aposenta dia 11 de abril. Hoje. Era hoje. Então vamos ver se até a meia-noite ele joga o voto no sistema ou se espera o substituto para a gente votar. Mas, assim, bem objetivamente,
Tem outras tantas mudanças, o Rodrigo listou aqui todas as regras de transição para a gente falar bastante, mas objetivamente essa é a pimenta que foi colocada na reforma da Previdência de 2019. Fazer só uma observação com relação ao seguinte, mesmo que havendo essas mudanças, né, pela emenda 103, que é que tratou da reforma da Previdência, quem tinha direito adquirido, que tinha 35 anos, homem ou mulher, dentro puder provar isso, obviamente, que ele tem direito a requerer. Ou seja, a reforma da Previdência garantiu o direito adquirido. Direito assegurado. Direito assegurado, né? Isso tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, quanto também na aposentadoria especial. Sim. E aí, antes da emenda, a aposentadoria especial não tinha idade. Ela passou até agora. É justamente por isso que o doutor Ed colocou a questão dessa discussão agora no Supremo. Né? Então, é um ponto interessante, né? Isso, inclusive, me pegou de surpresa positivamente, porque era uma das coisas, se não me engano, era 55. Você podia aposentar com 55. Isso atinge uma grande massa, eu não digo nem dos dentistas, dos trabalhadores da saúde, de forma geral, que também tem um desgaste maior, por disposição a agentes químicos, físicos e biológicos, não é isso? Exatamente. Então, isso me pegou de surpresa esse julgamento. Eu vi esse julgamento, até coloquei no nosso grupo. E quando tinha empatado, eu digo, opa, então a discussão está em aberto. Isso aí pode ser que acabe beneficiando muita gente que estava nessa regra de transição. Na verdade é o seguinte, hoje é 60 anos. Isso, de idade. 25 anos de tempo de contribuição especial e 60 anos de idade. Isso. Quer dizer, uma coisa que não tinha idade como requisito, agora passou era 25 anos. 25 anos de serviço. Anos, exatamente. Só para você entender, tem algumas equações que a lei não conseguiu resolver. A gente, na nossa profissão, tem um termozinho técnico, que eu juro, só vou usar esse, certo? Chamado antinomia. É quando você tem uma regra que conflita com a outra. Existe uma regra que diz o seguinte, se você se aposenta por especial, né, aposentadoria especial, você trabalhou na mina de carvão, trabalhou 15 anos, aposentou, você não pode mais voltar a trabalhar na mina de carvão. Sim. E aí, aquela pessoa que só trabalhou na mina de carvão vai ter que então se reinventar, né? Conseguir um novo emprego do que ela nunca fez. Então, a aposentadoria especial, ela visa proteger a saúde do trabalhador. Essa é a questão. Eu lhe aposento mais cedo em proteção à sua saúde. Perfeito. Tanto é que você tem uma contraprestação nisso, que é não mais trabalhar onde você trabalhou para lhe proporcionar especial, senão você vai estar degradando ainda mais a sua saúde. Sim, requisito básico da aposentadoria especial é que você pare de trabalhar na profissão que você aposentou especial. O cara da mina de carvão, quando atinge 15 anos, ele tem que parar. Meu amigo, vou lhe aposentar, mas fique em casa porque eu estou protegendo a sua vida. E assim é o médico, assim é o cirurgião dentista, o que está exposto à radiação, todos têm o mesmo objetivo. E o que o Rodrigo falou é que esse direito realmente ele é adquirido, ainda que você não tenha exercido ele antes, você pode exercer ele hoje. Porque aquilo já entrou no seu patrimônio jurídico e você só não foi bater a porta para dizer, eu quero, mas ele já é seu. Então, se o seu direito adquirido aos dentistas que estavam expostos à radiação, por exemplo, que eu sei que vocês têm a máquina de raio-x, né, que tiram lá antes, ou aqueles que fazem, eu tenho 2 grandes amigos que são cirurgiões bucomaxilo, que estão sempre dentro do hospital. Antes de 2019, tranquilo, vamos lá converter esse tempo especial para você poder ter esse tempo computado na sua aposentadoria. Então, direito adquirido é o fato de você já ter adquirido esse patrimônio jurídico, mas não ter exercido. Você pode exercer hoje sem problema nenhum. Doutor Ed, então o senhor está me dizendo o seguinte, se eu sou, por exemplo, funcionário do governo, da prefeitura, e tenho ali a possibilidade de ter uma aposentadoria especial, eu então não vou poder exercer o cargo de dentista na iniciativa privada? Caso eu me aposente com uma aposentadoria especial. Boa pergunta. Você não vai poder estar exposto ao mesmo agente nocivo, certo? E você tem que ter a aposentadoria especial genuína, é aquela que é toda especial, porque existe aquela que você mescla tempos de atividade comum. Sim. Por exemplo, você se distanciou e você se distanciou do cirurgião dentista para fazer uma parte administrativa aqui no CRO, um exemplo, tá? E aí você passou 10 anos aqui como administrador. Você é cirurgião dentista, mas a função que você estava exercendo não estava exposto a agente nocivo. Então você tem 10 anos de tempo comum e pegou mais 13 anos de cirurgião dentista lá exposto a agentes nocivos biológicos. E aí você pegou 13 anos, converteu lá com um fator de 1.4, ou seja, 13 anos de trabalho
normal equivalem a 15 anos de trabalho exposto a agente. Somou os dois, alcançou o tempo. Você não se aposentou especial genuinamente, porque você converteu o tempo. Quando a gente fala que a proibição é aquela genuína, ou seja, 25 anos de UTI, Integral. Isso. 25 anos de UTI, né? Eu não gosto do integral, que o pessoal confunde com o proporcional. Sim. 25 anos de UTI, 25 anos de exposição, conversão plena. Pronto, aí você tem que se afastar do seu agente nocivo. Você não precisa deixar de ser dentista. Mas lembre-se, a aposentadoria especial serve para proteger a sua saúde. Então o governo não impõe esse limite. Ó, meu, você pode continuar como dentista, você só não pode estar exposto ao mesmo agente nocivo. Então, se você trabalhar na UTI, pronto, agora vamos fazer consultório. É um exemplo. Não sei nem se, desculpe aqui, se o consultório não tem agente biológico. É isso, Rodrigo? Exatamente. Então, assim, isso... Porque esse esclarecimento é interessantíssimo. Porque, veja, quando a lei diz, ela diz o seguinte, que a exposição efetiva, quando a exposição efetiva significa que o que vai ensejar a aposentadoria especial é um determinado agente. Mas esse agente específico você não pode se expor mais. Porque aquilo vai causar alguma integridade física ou até mesmo morte. Agora, a outro, sim, é possível. Obviamente que você vai avaliar no caso concreto, etc e tal, mas é possível isso. Ficou claro? Não, O para mim. importante é que Pra mim, meus amigos dentistas entendem. Agora, Não, tá claro, mas olha só, eu quero ainda ficar nesse ponto um pouco. Você tem, a situação é a seguinte, você tem, eu vou dar um chute aqui, mas por exemplo, na prefeitura tem aproximadamente dos dentistas mais de 700, se não me engano, não é isso? Tamar não tem um dado preciso, mas digamos que vamos admitir que seja nessa faixa. Uma hipótese, vamos chutar aí. Muitos deles têm consultórios de iniciativa privada e recolhem pelo regime geral, e outros não. Outros só exercem a profissão na prefeitura. Tempo Então, integral. aí sempre a dúvida é, bom, se eu pedir aposentadoria especial pela prefeitura, eu posso continuar exercendo a minha profissão no consultório? Digamos assim, você está ainda exposto a agentes químicos biológicos. Eu diria só que em condições de trabalho melhores do que você tinha no serviço público. Isso normalmente acontece. Então a gente já tem uma distinção. Sim. No caso, como você citou, da UTI ou do hospital, aí não é incontroverso. Claro. Porque o desgaste no hospital é muito maior. Isso atinge os bucomaxilo, por exemplo, que vão muito. Então, ou seja, mas eu estou entendendo que é possível achar uma fórmula que você possa sair do serviço público e estar no consultório, mas com algumas diferenciações do exercício profissional. Sim, isso. Não é isso? Eu vou... É que a gente está entrando num tema bem denso. Essa parte da aposentadoria especial é um dos pontos nevrálgicos do direito previdenciário. Né? Poucas pessoas fazem essa área, certo? Mas eu vou responder especificamente essa parte do dentista. Pronto. Vamos lá, do cirurgião dentista. Você tem qualidades de tipo de segurados diferentes no regime geral, quando você é concursado, do seu consultório em que você é um empresário. Isso. O profissional liberal. Isso. Isso. O autônomo, né? Isso, Porque o nome correto, Rogério, É autônomo. contribuinte individual. Perfeito. Contribuinte Certo? individual. Mas a gente está com autônomo porque na época da legislação passada é autônomo, e todo mundo fala autônomo, né? Pronto. Pronto. Aí veja. O autônomo, como ele não tem um emprego, ele não tem os requisitos necessários para informar ao INSS a exposição a agentes nocivos. Correto. Então hoje, erradamente, se eu tiver errado, você me corrige, erradamente, o INSS considera que autônomo não está exposto a agente nocivo, o que é um erro. É um erro. Inclusive, a gente ingressa com ações para reconhecer a especialidade do trabalho do autônomo. Mas na prática, eu estou tentando separar a teoria da realidade. Na realidade, o INSS nunca vai saber que, como cirurgião dentista, na área privada, você está exposto a agente nocivo. Por quê? Porque não existem ferramentas de informação para o INSS Correto. dessa sua exposição. Então, na prática, tá? A gente trabalhar com a realidade. Você vai se aposentar especial aqui, como dentista, Isso. e vai continuar como contribuinte individual na Lá, área privada, perfeito. sem que nada aconteça. Por quê? Porque não existem Pronto. ferramentas Agora respondeu. Mas que você informe. Agora, se nós Entendi. fôssemos para o campo da teoria, Isso. Tô entendendo. teoricamente você precisaria
colocar lá que você está exposto a agente físico, porque lá você também teria que ter direito a essa mesma aposentadoria especial. Entende? Perfeito. Sim. Mas eu só vou dar uma fugidinha aí, porque você falou assim, doutor Ed, não temos instrumentos para comunicar ao INSS, e a gente fez aqui uma live interessante sobre aquela plataforma do SST, Saúde e Segurança do Trabalhador, que Do você, E-Social, isso. do E-Social, que você disponibiliza lá uma série de informações do trabalhador, né? Então não sei se essa plataforma vai municiar a Previdência a respeito disso. Isso aí é uma outra, né? Perfeito. Hoje tudo tá. Antigamente era Vinculado, GVIP, né? Agora todas as empresas foram obrigadas a contratar. Isso. Foi. Mas note que lá não tem o campo do sócio, do empresário. É só dos empregados. Então, isso você, é na verdade. qualidade de sócio, é o contribuinte individual. Exato, Porque você, perfeito. ainda mais numa sociedade uniprofissional, em que você exerce diretamente aquele labor. Então, falta esse instrumentozinho para que a gente dissesse: olha, eu sou sócio, Mas eu também trabalho. labore, inclusive você tira para o labore, porque a Receita não deixa que você não tire para o labore. Isso. E estou exposto a gente YX. Estou errado, Leo? Não, corretíssimo. Inclusive, sendo requerido um benefício de aposentadoria especial para o cirurgião dentista ou qualquer outro profissional autônomo, fatalmente ele vai ser indeferido. Por quê? Porque o contribuinte individual, como o doutor Ed falou, teoricamente, ele não contribui para esse tipo de aposentadoria. Entendi. Teoricamente. O que é que acontece? Agora você tem que fazer uma prova. Você pode provar que você teve a exposição efetiva. Como é Correto. que você prova? Através de um laudo, de um Sim, profissional. puxamos outro assunto. do médico do essa trabalho, pergunta que etc. está aparecendo aqui, ó. Já está perguntando aqui. Quem não faz parte do serviço público tem direito? Como contribuinte individual, Sim. é uma briga judicial. Administrativamente, Não. Não. você não vai Pronto. conseguir. Aí eu vou puxar o mesmo assunto. E o que é então o PPP? O que é o instrumento PPP? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, certo? Que é um formulário. Durante os anos do INSS, sempre existiu formulários a serem preenchidos. Nossa vida no Brasil é preencher formulário. Já foi o DIRBEM 8030, já foi o SB40 e hoje o nome do filhote é PPP. Nesse formulário, que diga-se de passagem, é um formulário obrigatório à demissão de qualquer pessoa e não só daqueles que estão expostos a um agente nocivo. Todo empregado ao ser demitido precisa receber um PPP, que é onde você diz se você estava exposto a agentes nocivos ou não. Correto. Esse PPP está diretamente linkado à legislação trabalhista. É por isso que os autônomos não têm. Mas pode ter? Pode. O sindicato pode emitir o PPP. O médico pode emitir o PPP. E a empresa normalmente emite o PPP. Acontece que verdadeiramente poucos médicos querem se meter nesse apertado porque não foram treinados para isso, não é a área que eles fazem, é uma área Engenheiro do trabalho, pode? O engenheiro do trabalho Pode. também pode emitir o PPP. A gente já. Pois não. Não, desculpe. Eu que estou delicado. Eu vou pegar o gancho lá de Rodrigo, é porque a gente está recebendo uma opção de pergunta aqui e a gente tem que aproveitar exatamente o momento para a gente não perder. Aí eu estou recebendo a pergunta aqui, diz com quantos anos de contribuição eu posso me aposentar sendo autônomo? Aí eu acho que é questão da idade. Regime Veja, geral. não existe uma diferenciação. Nós vamos falar especificamente da aposentadoria especial. Certo. Ele sendo autônomo e sendo possível a prova da atividade especial, né? Normalmente hoje o INSS indefere na via judicial. Você hoje, regra de hoje. Administrativamente ele Você defere. defere. 25 anos e 60 anos de idade. Essa é a regra de hoje. Sim. A regra anterior à emenda, ou seja, anterior a 12/11/2019, basta você comprovar os 25 anos. Ou Isso. seja, não tinha idade. Não. E a aposentadoria que não é especial? Agora, a aposentadoria comum, Isso. né? Ela, você tem que fazer uma análise no caso concreto, mas no mínimo você tem que ter 35 anos. Porque o que existe hoje são regras de transição vigentes. É porque a gente está falando para um público que tem colegas que já têm mais tempo de trabalho e tem colegas que são recém-formados. E a gente está aqui para alertá-los, né, dessa necessidade, dessa contribuição, Bem né, lembrado, Tamar. preparando eles lembrado. para isso. Né? É, Porque senão, quando eles chegarem numa idade mais avançada, eles não vão ter esse colchão. Eu Né? ia fazer esse recorte, mas pergunte. Não, mas não é isso. Em cima disso, porque muitos colegas nossos mais novos não entendem que a contribuição do INSS é compulsória. É. Que você tem que pagar.
Essa é uma Ou pergunta. seja, isso é uma coisa importante. Aí muita gente deixa isso para lá e acumula um déficit de 10 anos, 15 anos, e aí vai ficando mais difícil de você obter um subsídio para poder você ter uma vida decente lá na frente. Então, diga aí, Ed, sobre isso. Vou fazer dois recortes. O Rodrigo falou aqui dos 35 anos de contribuição e tal. A gente está falando de pessoas mais velhas, pessoas que já começaram a contribuir antes. Hoje, o cara nasceu hoje. Sim. Vai se formar. Nasceu hoje, desculpe. Se formou hoje. O cara se formou hoje. Sim. Vai começar a exercer atividade remunerada agora. Regra, ele se aposenta com 65 anos de idade, o homem, e 20 anos de contribuição no mínimo. Correto. Tá certo? Certo. E o cálculo vai ficando melhor quanto mais ele trabalhar. Correto. É de curto e grosso. Para o cara receber 100% do que ele poderia um dia sonhar em receber, Pronto. tem que trabalhar 40 anos. 40 anos de contribuição. Beleza? Foi a reforma da Previdência. Isso é a reforma da Previdência. Tá. Aí eu vou fazer essa outra parte dos contribuintes individuais, dos dentistas que não contribuem e tal. Eu vou dar um testemunho para depois falar da parte de direito. Nós hoje somos um escritório bem robusto. Atuamos em várias cidades do estado. Nós somos 152 pessoas trabalhando no escritório. E acredite, lá nós vemos todos os tipos de pessoas e profissões que precisam do INSS. Do dentista que um dia foi famoso, do médico que um dia foi abastado, daquele que você nunca imaginou que chegaria naquela situação. Então, nós temos que ser humildes e aceitar que não temos o condão de prever o futuro, nem de se proteger sozinho. O INSS pode ser caro, pode ser ruim no seu olhar, mas ele é uma proteção social. Perfeito. E eu estou falando do INSS de maneira geral, o regime de previdência. E nós temos um conjunto. Sim. É o regime próprio de você que é importante atua falar. É importante falar isso. no serviço público. É o regime geral do INSS. É sim o regime complementar, que é a previdência complementar, a previdência privada. Sim. É a do banco, que é ruim, mas é o seguro de vida. Veja, é um conjunto. E o INSS lhe protege de várias intempéries. Sim. Da morte, da idade avançada, da dádiva da maternidade, mas que lhe impede de trabalhar, da incapacidade temporária, da permanente, e assim vai. O que acontece com os autônomos? Os autônomos conseguiram rapidamente, como inteligentes que são, perceberem que eles podem praticar deixa eu procurar a palavra certa. Uma saída tributária chamada ilisão fiscal. Eles começaram a perceber que eles podem retirar dinheiro e ser remunerado pela profissão e não pagar, que nada vai acontecer a ele porque a fiscalização é frágil. Porque você tem razão, Rogério. Se você trabalha e exerce atividade remunerada, você deve contribuir. Uhum. E aí o que é que todo mundo faz? Diz, eu não vou tirar um prolabore, ou vou botar meu prolabore de um salário mínimo. Exato. Se ele não tira prolabore, ele não paga a contribuição, porque a contribuição é sobre o prolabore. Apesar de na Receita, a gente já fez essa consulta até por causa de nós que somos advogados, a Receita tem uma instrução muito clara. Sociedade uniprofissional tem que ter, no mínimo, um salário mínimo de prolabore. Tá certo? Poder contribuir. Isso. Você pode tirar o salário mínimo de um prolabore e contribuir e fazer a complementação. Exatamente o que eu faço. Ninguém faz, quase. Ninguém faz. Ou a pessoa diz que não tira prolabore e só tira lucro. Então, ele, na verdade, a gente sabe que ele tira. A gente sabe que os dentistas, como todos os autônomos, eles sangram a empresa mensalmente num valor razoável para ele se manter. E aí, a cada trimestre, ele tira um valor maior. Mas é porque eles perceberam que eles podem fazer essa ilisão fiscal, que é não pagar. Correto. Mas o correto, a obrigação, tanto vamos trabalhar em duas mãos aqui, segurados obrigatórios, dentre eles está o autônomo, obrigado. Segurados facultativos, dentre eles está seu filho que é estudante, está a dona de casa que não trabalha, esse é facultado. Correto. Certo? Tô no caminho certo? Cadê meu guru, viu? Tudo certo. Pode apoiar. Tá tudo certo. É exatamente isso. Pode ficar à vontade, doutor. Não, é só essa questão da facultatividade do pagamento. Você vê que o sistema brasileiro é interessantíssimo, né? Que não se aplica ao regime próprio. Sim. O regime próprio você obrigado. Não pode ir lá e pagar, porque você tem que ter um vínculo. Que vínculo? Você é servidor público. Sim. O regime geral não. O regime geral você pode facultativamente contribuir para ter essa proteção. É aquela questão da... Ninguém está livre
de ter um problema de saúde, de ter uma doença, né, vamos dizer assim, de ter uma maternidade, que é uma coisa boa, como o doutor ele falou. Então, assim, todo mundo pode ter essas intempéries, a gente precisa Ter esse ter essa colchão. cobertura. E não só a gente, aí que é interessante, como o seu familiar. Sim. Veja a questão do preso, por exemplo. O cara fez a maior besteira, foi preso e tal. Mas a família dele está protegida pelo auxílio reclusão. É, Esse é um tema verdade. tão polêmico, né? Não é? Então, assim, veja, isso tudo, né? A família dele não pode pagar, vamos dizer, o pato de ele Sim, ser preso. claro. A Previdência Social brasileira Prever essa cobertura. protege. É, correto. Então, também do ponto de vista legal, ele contribuiu, né? Ele tem um direito, né? Exatamente. Pois é, eu queria voltar a esse assunto ainda, em relação inclusive à Receita. Eu estou lembrado que, não lembro exatamente qual foi o ano, mas em certo momento houve uma unificação para fins fiscais da Receita com o INSS. 2003. 2003, né, que aconteceu isso. Pronto. Em 2013, aconteceu uma operação que pegou, eu não sei se estou em outros autônomos, mas eu me lembro dos números. Mais ou menos 2.500 dentistas foram autuados pela Receita. Porque foi imposto de renda, porque a contribuição previdenciária não batia com o rendimento declarado. Então, esses dentistas foram autuados, houve uma multa, e naquela época foi um valor assim, em torno de R$90 mil Grande. para cada indivíduo Grande. fazer o seu acerto com a Receita naquele momento. Era uma facada boa naquele momento. Parcelamento. Bom, mas uma coisa me chamou a atenção. Conheço vários colegas, aconteceu dentro da minha clínica com um dos meus sócios. E foi a ignorância ou, digamos assim, negligência de vários contadores que não sabiam ou diziam, não, nunca pegaram. Mas um dia resolveram pegar. E quando pegou, o pessoal pegou de calça curta mesmo. Então aquilo foi um baque. Foi aí que mas isso é obrigatório? É obrigatório, estava na lei, se não me engano, na reforma de Fernando Henrique Cardoso. E aí aquilo deu um susto em muita gente. Por um acaso, eu já tinha essa noção, eu especificamente, de pagar a contribuição pelo máximo. Não tive nenhum tipo de problema. E aí eu perguntei, ele disse, não, você já paga desde lá de trás, desde 97. Na contribuição máxima, então você não vai ter problema algum. Não tive. Mas tive vários colegas que tiveram. Estou chamando a atenção disso porque muita gente ainda negligencia esse recolhimento do INSS pelo teto. Nós temos dois pontos aí. Nós temos, sim, profissionais despreparados em todas as profissões, incluindo a contabilidade, como temos na advocacia, como temos na área de vocês. E nós temos o outro lado, que é, às vezes, o autônomo pedir. Sim, Perfeito. sim, sim. Por exemplo, Isso eu acontece tenho também. vários casos de autônomos da área de saúde que pedem um salário mínimo, viu? Só um salário. Pagar o não, mínimo. Só um salário. Isso. É um erro isso. E tem vários contadores que estimulam isso. Não, só um salário. Certo? Aí tá ótimo. Veja, o que acontece é que agora no imposto de renda, você precisa inserir o seu número de inscrição do trabalhador, que é o NIT, o NIT, PIS, o isso, PASEP, sim. lá. Senão, E aí você vai ter declaração não lá sobe. a declaração do seu rendimento, ou do seu Prolabore, Vai cruzar. que é o que você paga no INSS, é o que você retira e que você declara na GFIP, correto. tá certo? Com o imposto de renda. E aí, na hora daqueles cambalachos, ninguém quer pagar, ninguém gosta de pagar imposto, acabam fazendo esses ajustes indevidos e causam esses atrasados. Exato. E aí, ó, Luiz, aí muita atenção, porque quem cuida dessa parte de atrasado lá é Rodrigo até. Esse cálculo dos atrasados, ele pode também ser feito voluntariamente em alguns casos. Assim como você foi multado, Correto. você pode se antecipar e evitar a multa, porque a multa é de 50%, às vezes até 100%. Né? Mas se você é que nem você traz um computador lá dos Estados Unidos, né? Aí você bota assim, passa pela alfândega, você diz, vou passar pela alfândega. Se ele lhe pegar, a multa é maior do que o imposto. Mas se você às vezes declarar, aí ele vai pegar, o computador foi $1.200, vai pegar os $200, botar a taxinha dele e vai ser mais tranquilo para você. Então, você também pode se adiantar. Certo? Mas realmente é uma instrução errada, nem todo contador está preparado para dar essa instrução. Eu estou aqui, perguntas mil aqui. Então, eu trabalhei no Exército durante 7 anos e meio. E tem uma colega aqui que ela está vivendo essa situação. Então, eu vou ler a pergunta que ela está dizendo. Em novembro de 2019, eu tinha 24 anos de contribuição pela prefeitura e mais 1 ano de contribuição como oficial dentista temporário. Tenho direito adquirido para aposentadoria especial? Veja,
ela teve 24 anos e quantos meses? 24 anos de contribuição. No regime geral. Fechado. Tem um esclarecimento que precisa ser feito, que é o seguinte, antes de a gente avançar aí. A aposentadoria especial, a exposição ela precisa ser provada. Sim. Não é? Não basta ela exercer a atividade como cirurgião, dentista, como médico, como enfermeiro, profissional de saúde de modo geral, para ela ter direito à aposentadoria especial. Veja, ela precisa comprovar via PPP, SB40, DS 8030 essa exposição. Então, assim, o fato dela desenvolver atividade de cirurgião dentista na prefeitura, se não me engano, É, prefeitura. isso não quer dizer que ela vai ter direito. Estou falando só em termos de tempo, em termos de comprovação. Tá? Agora, já passando agora para a próxima parte em termos do requisito de 25 anos. Ela precisa ter o requisito de 25 anos. Quantos anos ela tem? Ela tem 24 de prefeitura. De idade ela não fala aqui, não. Mas Porque aí cai na questão da idade. Aí cai na questão da idade. Que antigamente não tinha, mas agora tem. Veja, o vínculo dela com a prefeitura provavelmente é um vínculo estatutário. Sim. Não é? Não é um vínculo provavelmente estatutário. Pelo que a gente verificou em termos de prefeitura e tem entendido, a prefeitura não tem um dispositivo específico para aposentadoria especial. Isso que eu não achei. Eu li isso Certo? hoje. Agora, existe um entendimento já do Supremo Tribunal Federal, desde 2014, que é a súmula vinculante 33. O que é que ela diz? Aplica-se ao servidor público, como é súmula vinculante, todos os órgãos da administração brasileira têm que aplicar a regra prevista na 8.213, que é a lei do regime geral. Essa súmula 33, eu lembro dela. Foi na gestão que a presidência foi de Joaquim Barbosa. Se não me engano, a relatora foi Carmen Lúcia. E ela diz lá, que era uma das perguntas que eu coloquei: se vocês não tiverem o direito reconhecido, vocês entram com mandado de junção. Isso. Para obter esse direito. O juiz é obrigado a seguir a súmula vinculante. É isso mesmo? Trocando em miúdos, que eu sou funcionário da prefeitura, então como não há previsão da aposentadoria... Não, veja. O mandado de junção é o seguinte: para ser impetrado, que é o remédio constitucional, para ser impetrado, ele tem que ter a previsão da aposentadoria especial. E tem. Sim. Está na lei orgânica. Isso, perfeito. Está na lei orgânica a previsão da aposentadoria. Contudo, não tem regulação. Não tem a lei. Ou seja, ele está dizendo que você vai ter que judicializar. Isso. Você vai ter que judicializar. Tudo mais Você difícil. tem direito, mas como você Na prefeitura exerce tudo é direito- mais difícil. Mas é na Pronto. prefeitura, no estado também. Deixa eu voltar para a pergunta de sua colega. Porque é normal essas perguntas, elas às vezes não trazem todos os requisitos que você precisa para uma análise. Sim. Então, a gente começa a criar suposições. Não existe mais hoje. Aliás, até 97, no máximo, existia um tabelamento entre profissão e especial. Oi, motorista de ônibus especial, médico especial. Depois de 97, não existe mais esse match que era atrelado à profissão. Depois de 97, só provando. Meu amigo, vamos dar um exemplo aqui. Todos aqui andaram de ônibus, né? Aqui também, né? Também aí, ó. Ali, ó, com aquele motorzão do lado. Hoje você entra no ônibus, você procura onde está o motor, né? Um cilindro, você vai até dormindo no leito. Veja, o motorista de ônibus até 97, automaticamente, já se presumia que ele estava Mas era terrível. exposto. Depois de 97 ele tem que provar. Então, vamos lá. Se ela está falando alguma coisa no sentido de tabelamento de profissão, ainda que haja, tem que ver qual é a profissão dela, é até 97. Depois disso, ela vai ter sempre que provar. 24 anos na prefeitura e 1 ano no regime geral, ela está em 2 regimes. Para ela poder somar 25 anos em algum dos dois, ou ela leva de cá para lá, ou de lá para cá, que são as averbações. É isso que era as Certo? As averbações, elas podem ser feitas, entre regimes, ou você pode decidir seguir em todos os regimes e ficar nos 2 regimes, porque você é contribuinte obrigatório pelos 2 regimes. Exato. O que você não pode fazer, nunca poderá, é ser contribuinte obrigatório na prefeitura e querer ser facultativo no regime geral. Porque, veja, a proteção social, no final das contas, tá? É tudo boa intenção do Estado, lhe proteger. Meu Deus, desculpe. A proteção do Estado diz que se você só pode ser facultativo se você não tiver protegido em nenhum regime. Então, veja, se ela é segurada obrigatória nos 2, o ideal é que ela tenha 2 aposentadorias. Ed, eu estou muito longe de conseguir uma aposentadoria e quero averbar.
beleza. Aí é bom fazer o cálculo certinho para saber qual a repercussão, porque provavelmente esse tempo dela de contribuinte individual na prefeitura, que não pode ser concomitante, Sim. porque não adianta ser concomitante, Né? né? Não adianta ser concomitante, tem que ser separados, Sim. para ela poder encaixar como se fosse um Lego, Sim. tá? Pronto. Talvez ela não leve como especial, porque aquilo ela é autônomo. E a prefeitura não vai aceitar, Correto. certo? Então, são muitas variáveis. Dentro dessa linha aí, eu estou recebendo aqui uma pergunta dizendo o seguinte: o que pode ser feito no caso de dentista que trabalhou no serviço público, teve desconto em folha, né? Mas o valor não foi repassado para a Previdência. Essas prefeituras que fazem o desconto não repassam. Eu tenho no meu celular aquele aplicativo do meu INSS. Isso. Eu acho bastante interessante aquilo, né? Mas nesse caso ele teve o desconto, mas não foi repassado. Como é que você faz isso na hora de você... O trabalhador prejudicado. É isso. A contribuição é presumida. O que vai acontecer, isso é muito comum, tá? Prefeitura, empresa, sem nominar especificamente. Correto. Sim. Mas isso é um crime de apropriação indébita. Você pega o dinheiro da pessoa que deveria ser repassado, porque nesse caso você é um substituto tributário, né? Você está... a obrigação é minha, mas a lei disse que a minha obrigação você deve reter e repassar. Sim. Pronto, então o dinheiro é meu, você pegou e não repassou, você ficou com ele, é um crime. Se você não repassou para a Previdência, isso não é um problema do trabalhador, porque cabe à Previdência a fiscalização. Sim. Você não vai ser prejudicado. Agora, na prática, você ganhava 5 mil reais e está lá constando que você ganhou 1.000, ou não está constando nada. Você vai ter que provar que você ganhava 5. Como? Contra-cheque, carteira de trabalho. Contrato Hoje você de trabalho. recebe contrato, hoje você recebe, hoje ninguém lógico, pode ganhar mais em dinheiro, né? Isso. Então existem meios de prova, mas você vai ter que provar. Porque se você não provar, aí o INSS vai automaticamente considerar um salário mínimo. Perfeito. Entende? Eu quero puxar esse assunto aí, Ed, em cima, de novo, dos dentistas, para a gente matar logo aquela questão da insalubridade. Sim. A insalubridade no contra-cheque, ela é descrita no contra-cheque, automaticamente, se você está reconhecendo o fato dele ter direito a especial, ou seja, está exposto aos agentes químicos, físicos e biológicos, isso é implícito. Não, veja. O fato de estar no contra-cheque, o adicional de insalubridade, não quer dizer necessariamente que você está exposto a um agente nocivo que lhe prejudique a saúde. Sim. Que vá, vamos dizer, causar alguma lesão à sua integridade física ou até à sua vida. Existe um conceito que chama limite de tolerância. Então, para sair da insalubridade e atingir, para aquele período ser reconhecido como especial, você tem que extrapolar o limite de tolerância, certo? Então, o fato de ter o adicional é um indício de Correto. que você está exposto. Mas tem que haver, por isso que tem que haver análise do profissional dizendo, olha, você nesse caso aqui extrapolou o limite de tolerância. Exemplo, ruído. Você pode estar exposto a um ruído de 70 decibéis. Você está ultrapassou o limite de tolerância? Você está com um tempo especial? Não, você tem que ultrapassar 85 decibéis. Você está entendendo a diferença? Então, pode falar. Eu vou exemplificar aqui, ó. A lei de organização do município de Salvador, que Certo. é basicamente igual a Certo. todas, da utilização de som. Tá muito alto, tá muito baixo. Pronto. Quanto é? Pronto. Dia normal, 70 decibéis. Correto. Noite, a partir das 10 até 6 da manhã, 60 decibéis. Limite de tolerância para um trabalhador estar exposto, 85. Então veja, 85 é o limite que a lei diz, ó, até 85 tá tudo no pacote, viu, jovem? Passou de 85, ele começa a ter Correto. direito. Então é a efetiva exposição a um agente nocivo acima do limite permitido. Sim. Obviamente, tem agente que não tem limite, tá? Tem, que é tudo ou nada. Exposto ou não exposto. Sim. Benzeno. Ou você tá ou você não tá. Não tem como mensurar. Não tem, eu cheirei um pouquinho. Não tem como cheirei mensurar. Isso. Especificamente dos dentistas, Os o que biológicos. acontece? Exatamente. Porque, por Isso. exemplo, no Covid, a primeira profissão, inclusive saiu isso no Washington Post, a profissão número 1 de risco de exposição ao Covid era odontologia. Dentista. De cara. Então isso não houve discussão. Tanto que nós, como a gente já tem um efeito de biossegurança grande, a gente põe as barreiras, sempre usou, digamos, a adequação para o Covid não foi tão complexa para nós. O que piorou foi, por exemplo, o face shield, o uso do face shield. Aquilo pesa na cabeça. A máscara N95, ela é extremamente incômoda.
para você, tanto para médico quanto para dentista, você trabalhar 8 horas com ela. É extremamente desgastante. Então isso, você se protegeu, mas piorou. Ficou muito ruim a qualidade do trabalho naquele período, justamente. Então, para mim, nunca houve dúvida. Eu tomei o legislando em causa própria, mas do dentista exposto a agente químico e biológico. Não tem nem o que conversar. E os físicos, por exemplo, raio-x, que é uma coisa também, né, muito corriqueira da nossa profissão. Tira todo dia, independente das proteções, você está lá exposto à radiação. Né? Ninguém... hoje em dia está exigido pela vigilância que a gente faça as medições, né, e emite um alvará que vale 2 anos. Ah, tem as medições? Tem. Raio-X. Isso é prova, né? Isso é obrigado a fazer. A minha clínica, eu tenho os laudos, tem uns 15 anos já. Direto, isso é exigido. Né, senão não sai o alvará da vigilância sanitária. Então é por isso que eu estou perguntando, que eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é uma dúvida de todo mundo. Eu digo, nós somos 25 mil? Por aí. Mais ou menos isso. Tem agentes, não ativos, mas nessa faixa aí. Tem agentes que são tudo ou nada e tem agentes que são medidos. O que é tudo ou nada é porque já se entendeu que o limite de tolerância é só qualquer contato. Aí, mas ficou claro que tem agentes que têm uma tolerância estabelecida e outros não. Isso. Agora eu vou puxar, ele falou muito de prefeitura, eu vou puxar para o Estado. Não, peraí, rapidinho, senão a gente vai perder aqui a janela. Eu estou recebendo aqui a pergunta. O dentista que trabalha com raio-x pode receber insalubridade e periculosidade? Dentista que trabalha com raio-x. Ou ele... Eu acho que ou recebe insalubridade. A periculosidade... Se eu der uma pedrada no direito de trabalho aqui, meus amigos vão... Vou arriscar. A periculosidade tem a ver mais com... Tem as hipóteses, né? Quando são tabeladas. Tá? Então, assim, você está exposto à explosão, que é o caso do frentista. O motoboy exerce um trabalho no caso, mas não necessariamente o trabalho que é periculoso é insalubre. Sim, correto. Então, você pode estar ali... O motoboy, por exemplo, ele tem um trabalho perigoso. Está lá na lei que ele recebe a periculosidade. Mas ele não está exposto a um agente nocivo. Ele está exposto a um perigo iminente. Entende a diferença? Sim. Então, pronto. Então, periculoso é uma coisa, insalubre é outra. Correto. Certo? Não necessariamente o insalubre é periculoso, nem necessariamente o periculoso é insalubre. Olha que interessante. Aí eu vou botar você em questão. É? Quando você foi do Exército. É isso que eu ia falar. Olha só que interessante. É por isso que eu quero ler a lei do oficial Estado. Temporário. Ele foi RM2 do Exército, né, o reserva não remunerada. Então, você pode ficar 8 anos e lá ele recebeu, inclusive, se não me engano, 40%? Por aí. 40% e considerado como periculosidade. E 40 dias de férias, se não me engano, 20. 20. As Forças Armadas, ainda hoje, elas seguem esse critério. A mesma situação, exatamente igual ao que o Tamar foi exposto, por exemplo, no Estado, é interpretado como uma insalubridade de 30%. Então cria uma discrepância que a gente não consegue entender. Por que o federal paga de um jeito e o Estado paga de outro? Aí, na reforma, já na lei 6677 do servidor público do Estado, então eu peguei aqui, até mandei para vocês, né? Provavelmente vocês já conheciam, mas está lá, vou ler só o item para a gente se basear. O servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação aos 60 anos de idade com 25 de contribuição. Ou seja, isso aqui ele não chamou de especial, mas ele descreve a especial. Sim, exato. Ele descreve isso aqui. Então, mas a insalubridade do Estado é 30%. A da Prefeitura, se não me engano, também. A Federal, 40%. Veja, nesse caso do Estado especificamente, a gente teve alguns casos, tem que haver a prova. Sempre a prova, que é o PPP. Pronto, fazer o PPP. Ou o laudo do jeito do trabalho. Mas em relação a essa questão do percentual, aí você já entrou no assunto do grau da insalubridade. Isso. Que não tem relação com a parte previdenciária, entende? Correto. É a parte trabalhista do servidor público. Certo, perfeito. Mas é realmente questionável como os dois entes tratam a mesma coisa. A mesma exposição ao agente insalubre com graus diferentes. Tá perfeito, eu entendi perfeitamente. Mas isso não tem relação direta com o previdenciário. Para a gente do previdenciário, seja 30, seja 20, seja 40, você vai precisar provar a efetiva exposição através do PPP, que a prefeitura não faz, pelo menos até onde eu sei.
O Estado também não faz. Então, assim, ele lhe dá, mas é como o Rodrigo falou, tá lá, você tem direito, mas como é que exerce? Aí você precisa judicializar, pegar uma perícia de um colega que fez, ou bater umas fotos do lugar, ou pegar os Dia de trabalho. os alvarás. Os alvarás. A pergunta é exatamente essa aqui. Assim que o profissional muda de emprego, precisa solicitar o PPP ao empregador? Obrigatório. Toda demissão, foi o que eu expliquei, toda demissão existe um kit que você recebe. Não, desculpe, todo encerramento de vínculo empregatício, existe um kit que você recebe. E aí eu estou falando na área privada, Sim. CLT, certo? Porque no Estado deveria ser, mas não é, tá? No CLT. E dentro desse kit existe, vamos lá, carta de recomendação, não é? Sim. Extrato do FGTS, chave de segurança do seguro-desemprego. Aí tem lá, relação dos salários de contribuição. Ele tem que lhe dar. Isso o contador já manda até no pacote. Quanto foi cada salário que você recebeu durante todo o seu vínculo? Para quê? Porque se ele tiver sonegado, como vocês perguntaram, você vai ter o documento lá, ó, dizendo, recebi 2 mil, 3 mil, 4 Aquilo mil, é para você 5 mil. comprovar também. E outro documento que ninguém dá, mas está no kit, é o PPP. Então, encerrou o vínculo, você tem direito a exigir o PPP. Na prática, por que ninguém dá? Porque o PPP precisa ser assinado, lembre, médico, sindicato, engenheiro do trabalho, e as empresas pequenas realmente não tem isso. Não. E veja, Tamar, é mais além. Você, para ter o alvará da sua clínica, precisou fazer um laudo de exposição. Isso, foi. O PPP é um formulário preenchido com base em um laudo. Por exemplo, o nosso escritório tem um laudo ergonômico, que a nossa exposição lá no escritório de advocacia é basicamente a ergonomia. Isso. Mas o PPP vai utilizar o laudo. Olha, Ed tem aqui as mesas, ok. Olha, a sala de Rodrigo aqui tem as cadeiras, ok. Sem um laudo não tem PPP. Quem é que tem? As empresas do Brasil, coitado, não está tendo dinheiro para pagar o empregado. O engenheiro de trabalho nem por sonho. O laudo, então, vai fechar. Fechou antes de ter. Entendi. Né? Mas isso é um problema crônico, realmente. Né? E tanto que assim, a gente cansa de impugnar PPPs que vem, não estava exposto, não. Meu amigo, não estava exposto. Porque veja só, como é que alguém diz que você não está exposto a 70 decibéis, ou 85 ou 90 sem medir? Lógico. Não está exposto, não. Se você mediu... Não. E esse ônus da prova é de quem? Pronto. Na Previdência, não. na Previdência, infelizmente, é do segurado. Segurado. Na Previdência é do segurado, né, Rodrigo? Exato. Então, é uma tem que se pena. documentar. A gente O que olha, pode acontecer, só para tem uma previsão na legislação previdenciária que o segurado pode requerer que o INSS diligencie. Sim. Passa uma Mas tem que ter a movimentação do segurado. diligenciar o quê? O LTCAT, Isso. que é o laudo Correto, técnico isso. das condições Ambientais ambientais de trabalho. Essa. Que deveriam ser, assim, se nós fôssemos retados assim, direitinho, meu LTCAT tinha que ser fornecido para a Previdência, digitalizado e está lá à disposição. Claro. Para que quando... Veja, o INSS tem uma proteção social. Ele não foi feito para indeferir benefício. Ele foi feito para proteger o cidadão. Claro. Socialmente. A imagem que passa Ele outra, né? tinha que chegar lá, tá ali no Paris Hernando, o laudo tá aqui cadastrado, vamos ver, o PPP tá aqui, o laudo tá aqui. Aí o cara dá e esse ônus da prova ainda cai sobre o segurado. Então é difícil. Imagine, como é que eu chego na sua clínica, Rogério, diz assim, doutor, tem LTCAT aí? Não, eu não tive condição de fazer. Rapaz, que absurdo, viu? Você não tem LTCAT? Não, vamos ali no Ministério do Trabalho, porque você vai ser autuado. Eu vou. O empregado vai fazer isso? Eu vou até aproveitar a pergunta é essa aqui, ó, sobre o LTCAT. Ó. Tenho 25 anos de dentista no serviço público exclusivo, 48 anos de idade, tenho LTCAT, prevê exposição de agentes biológicos, físicos e químicos, raios ionizantes. Quero saber como fica a aposentadoria especial. Aí vai recair na questão da mesma coisa. Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço aqui para todos os delegados que estão conectados aqui, vendo a gente, os nossos conselheiros. Nós somos 417 municípios, então imagine o trabalho que é você movimentar esse pessoal que faz um trabalho voluntário e que admirável. E que trabalha para levar uma odontologia de alto nível aí para todo o estado da Bahia. Então, aquele abraço e vamos aqui continuar, né? Porque o papo só está começando aqui, Mas né? olha só, aí eu vou aproveitar dentro desse gancho, Tamar, e perguntar o seguinte. Agora, como cidadão, Ed e Rodrigo,
Veja só, não sei se eu vou usar as palavras corretas. Não estamos estimulando que você tenha que judicializar, mas como cidadão, se eu acho e percebo que o meu direito, com essas informações que vocês estão dando, que com certeza está sendo muito esclarecedora para muita gente, o fato da gente judicializar, o procurar o judiciário, procurar os advogados para nos orientar e fazer valer os nossos direitos. Hoje, a justiça tem dado esses direitos, desde que você consiga comprovar que você realmente está dentro daqueles parâmetros legais. Eu digo assim, entende o que eu quero dizer? Vale a pena recorrer à justiça? É isso mesmo. Vale a pena ir à justiça reclamar os seus direitos nessa questão da aposentadoria especial? Eu acredito que valem. Sim. Tudo que a gente está conversando é com basamento. A gente basou aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecimento do período, aplicação, na verdade, da lei previdenciária do regime geral no regime próprio, né? Tem entendimentos bem interessantes, né, para reconhecimento do servidor público à aposentadoria especial. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena uma análise. Porque esse foi um vácuo terrível que deu na Constituição. Mas foi proposital. Desculpe aqui, doutor Rodrigo, doutor Eli. Eu acho que a nossa justiça, porque o dentista ele é imediatista, né? Ele quer dar entrada hoje e amanhã ele quer ter o pleito dele decidido. Eu acho que o ser humano é assim, né? Mas a gente entende que a justiça tem todo um trâmite, tem todo um ritual, o devido processo legal, do controverso, enfim, né? Então, eu acho que o que está faltando o dentista entender é que o direito existe, ele tem todo o direito de recorrer, ele deve recorrer, como o senhor falou, mas ele também tem que estar sabendo que ele não vai ter uma decisão a curto prazo, né? Isso tem que ser, tem um trâmite. Porque isso acaba desestimulando. O cara diz, demora muito. Vou falar o que eu falo para todos os meus clientes. Inclusive, tenho clientes muito chateados comigo, porque demora o processo. Veja, nós vivemos no Brasil. No Brasil, a justiça é assim. É uma pena, mas ela é assim. E nós já tive vários dizendo, eu não vou fazer isso não vou dar um trabalho, aí volta para casa. E ele pergunta qual é a segunda opção que ele tem. E é nenhuma. Porque só resta essa opção. Ou ele aceita a derrota e não luta, ou ele luta com as armas que tem. As armas que existem é a justiça. Assim, o pessoal da justiça, nós temos um relacionamento maravilhoso. Assim, são servidores públicos, nem vocês são lá. São pessoas do bem. São pessoas que tentam fazer. Mas o sistema é difícil. Quando um processo nosso vai para Brasília, por exemplo, puxa, é um caos. Às vezes o cliente liga e diz assim, mas olha, poxa, eu queria ir para Brasília. Você não vai para Brasília? Pô, não, pagando a gente vai para onde você quiser. Mas veja, o país é grande, Brasília é longe. Aí, não sei se vocês acompanharam, a Minas agora tem um TRF dele. Foi. Bom, a gente está lutando para ter um TRF da Bahia de Sergipe, mas é um problema da justiça, é um problema geral, mas não tem outra saída. A saída é você se acomodar e você aceitar, certo? Agora, um outro problema, Tamar, que a gente precisa avaliar é se o problema não é psicológico, porque tem gente que vive o processo. Tem gente que vive aquela demanda da aposentadoria porque já está cansado, já chegou, ou porque está sem dinheiro. Eu confesso que assim, eu tenho alguns amigos cirurgiões dentistas que eu não imagino o problema que vocês passaram na pandemia. Que é assim, foi terrível. Eu via pessoas, sabe, ficamos preparadas para trabalhar, preparadas com equipamentos. Não, você não pode abrir. Como assim? Foi. Da área de saúde. Então, foi isso mesmo. Né? Eu sempre defendi que essas pessoas precisavam entrar com auxílio doença, que era um benefício por incapacidade temporária. Sempre defendi isso porque eles estavam incapacitados de trabalhar temporariamente porque o governo mandou não ir. E outra coisa, vários colegas nossos fecharam seus consultórios. Teve gente que desistiu da profissão. Sempre defendi, mas faltava orientação de dizer, vai lá no INSS. É o caso, por exemplo, da mãe que tem um filho que não permite que ela trabalhe. Eu tive um filho aqui que ele tem uma deficiência tão grande que se eu trabalhar eu não cuido dele. Eu estou incapaz para o trabalho. Porque veja, a incapacidade não é doença necessariamente, é incapacidade. Correto. Mas vamos voltar para a parte do se vale a pena ou se não vale a pena. Não tem opção. Então assim, aceite, que vai doer menos, e lute com o que você tem. Correto. Tem vários profissionais, tem profissionais mais caros, tem profissionais mais baratos, tem profissionais que não cobram no começo, que cobram no final. Se esse é o problema, né? Se o problema for de outra ordem, psicológico, eu não aguento esperar e tal e coisa. Às vezes, por exemplo, existem estratégias, por exemplo, que assim, com a consultoria, quem faz o planejamento previdenciário lá é Rodrigo,
se eu lutar pelo meu direito, eu ganho 3 mil. Se eu não lutar, eu ganho 2. Vai lá no escritório, por exemplo, a gente diz, realmente você tem razão. Vamos dar uma entrada aqui, deixar indeferir no modo ideal. Depois que indeferir, a gente dá a entrada no modo que não é ideal, mas que você ganha 2 mil, vai ganhar seus 2 mil, deixa que eu luto pelos 3 aqui. Certo. É possível. Existem vários estudos para poder serem feitos. É um diagnóstico. Né? A grande questão é essa. A gente não resolve 30 anos, vamos lá. Sim. A gente não resolve 30 nem 40 anos de vida em um ano, em 6 meses. Isso tem que estar bem claro. E, assim, nós vivemos num país que a prevenção é pouca. Veja, qual é o melhor remédio do dentista? Cada 4 meses você vem aqui, eu faço uma consulta, certo? Limpe seu dente todo, limpe a dentista. Agora, depois de velho, eu aprendi que cuidar do dente é muito maravilhoso. E aí eu vou agora regular. Mas beleza, não é prevenção, é a mesma coisa. O que você quer é chegar para esse rapaz que está aí com 30 anos, se planejar, né? E aí, como é que eu faço? Vai valer a pena, não vai valer a pena? É pouco para mim. É como eu falei, o que eu posso dar é testemunho. Vou falar pessoalmente, minha mãe aposentada por invalidez. Rapaz, se não fosse INSS minha vida, meu amigo, eu não sei o que seria dela. Mas eu tenho outros casos, assim, de gente que você nunca imaginaria que estaria nessa situação, meu amigo. E precisam do INSS. No final das contas, só existe um órgão 100% adimplente no país. É o governo. Como é o da Petrobras? Petros. Estava aí outro dia precisando de ajuda dos segurados para poder pagar. Os fundos todos. Não se preocupe, amigo. Pode quebrar tudo. O dia que o INSS quebrar, porque quebrou tudo, meu. Para chegar lá tem que... Bom, a conversa tá boa, mas a gente tem um tempo aqui, né? E inclusive eu quero aqui deixar um abraço para o doutor Marcel, que está lá em Brasília, está acompanhado do nosso procurador jurídico, doutor Ney Cassim. Estão resolvendo problemas lá, né, de interesse aqui do Conselho. Uma besteira, não. Perdoe. Fique tranquilo. E aí eu vou abrir aqui um tempo para a gente poder se despedir. Eu quero também dizer que eu recebi uma série de perguntas aqui, a gente vai deixar um link, né, Fernanda? Eu estou com o pessoal de apoio aqui, quero... dizer aqui que Fernanda está nos assessorando aqui. Fernanda é jornalista da Ascom, e o pessoal da equipe aqui, agradecer a todo mundo e já passar a palavra aqui, doutor Hélio, para o senhor finalizar. Rodrigo, Rogério. Eu vou finalizar com o mesmo entusiasmo que eu comecei, viu? Quero dizer que foi uma honra, assim. Sempre que quiserem bater papo, pode me chamar, que eu gosto muito de conversar, já deve ter percebido. Mas é bom assim, é demais. Assim, fora tudo isso, eu espero que a gente possa ter contribuído para esclarecer as dúvidas, porque assim, disseminar as ideias, trocar essas ideias é muito bom. É muito bom, porque no final a gente quer que todo mundo consiga exercer seus direitos. De cidadão. De cidadão, de você poder ir no INSS, um apelo, é uma posição pessoal, mas se puder, contribua. Não deixe de se proteger, a gente não sabe o que vai acontecer. Obrigado, Fernanda. Pelo pessoal que está aqui da técnica toda atrás. Obrigado pelo acolhimento. Eu gostei muito. Muito obrigado pelo convite. E agora eu estou super orgulhoso de botar no meu currículo que um dia eu vim aqui no Conselho de Odontologia fazer um podcast. E vice-versa, né? Que nós também estamos orgulhosos de ter recebido vocês aqui. Obrigado. Né? Rodrigo. É isso, eu também estou bastante satisfeito. Acho que foi um debate bem interessante, não é? E a gente sempre que pode tratar de previdência é muito bom. Então espero que a gente tenha esclarecido aí as dúvidas, né? E também tem um link aí para poder esclarecer outras dúvidas caso queiram, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal todo aqui. Bom, eu quero me despedir mandando um abraço também, não sei se ele está assistindo, eu mandei o link para Fabrício Castro, que foi quem indicou vocês para vir para cá, é um amigo querido que eu tenho, e Ed foi assim, nota 1000 quando recebeu meu telefonema, eu até enchi o saco dele algumas vezes, a gente teve alguns contratempos. E agradecer você, Tamar, mais uma vez o convite para lhe ajudar nessa informação tão importante para nossos colegas e para contribuir com a odontologia, né? Quem sabe, dependendo, Ed, eu até conversei isso com o Tamar, ele vai dar uma analisada aí. Se a coisa pegar muito fogo, talvez a gente tenha que fazer como é que chama? Parte 2. Na hora. É um tema assim, bastante interessante e de interesse de todo mundo, né? Porque nós temos aqui dentistas recém-formados que precisam estar atentos, né? Você que está recém-formado agora, você precisa estar atento a isso.
porque ninguém sabe o que é que vai acontecer lá na frente. E como você mesmo falou aqui, doutor Ed, nós vamos ter várias reformas, né? A expectativa de vida está aumentando. O que serve para mim hoje não vai servir para esse dentista daqui a 20 anos. Para Né? nossos filhos. Né? Então eu quero finalizar aqui esse nosso bate-papo agradecendo de novo vocês, essa disposição, agradecendo ao colega aqui, doutor Luiz Rogério, que está sempre colaborando aqui com a gente, a Fernanda, ao pessoal da técnica, e dizendo para vocês que estão nos ouvindo aqui que foi um prazer e as perguntas podem ser encaminhadas, que a gente vai disponibilizar essas perguntas para serem respondidas. Doutor Edson tem um escritório, né? Faz parte do escritório, o Rodrigo também. Temos. Nós vamos disponibilizar também Obrigado. o telefone lá para quem tiver uma demanda Minha mais. família agradece. Para quem tiver uma demanda mais complexa, procurar vocês. Temos Bom, sim. Tá certo. eu agradeço a todo mundo aqui que esteve com a gente e uma boa noite para todo mundo. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado. Foi.